Entender bilionários é fácil, na verdade. Sabe qual a diferença entre uma pessoa comum e um bilionário? Basicamente, nada. Quer dizer, tirando umas coisinhas tipo uns 9 zeros na conta bancária. Mas olha só que doido. Mesmo sendo só gente como a gente, você anda pelas mesmas calçadas que eles. Sim, você divide a rua com todo tipo de gente. Desde o pessoal que tá ralando a vida até os engravatados, que acham que dinheiro cresce em árvore. Todo mundo respirando o mesmo ar e tropeçando no mesmo buraco da calçada. Cara, pensa comigo. Você com certeza conhece gente que ainda mora com os pais, né? Ou aquele amigo que divide AP, com mais 3 pessoas e uma geladeira que vive fazendo barulho estranho. Tem também os casais que se apertam num AP de 2 quartos. E claro, aquele pessoal que ganha bem, tem casa com quintal, 2 filhos, um cachorro e até cerca branca de filme americano. Tudo isso dá uma ideia de como a vida é. Para a maioria das pessoas, aquela coisa meio apertada, meio engraçada, mas funcionando. Só que aí existem os super ricos. Aqueles que têm tanto dinheiro que, se o dinheiro sumisse, eles nem perceberiam. Tipo, eles não pensam, quanto custa? Eles pensam, quero um de cada. A vida deles é outro planeta. Enquanto a gente escolhe entre pizza ou hambúrguer, eles estão decidindo em qual país jantar hoje. Sabe uma coisa doida sobre virar bilionário? É que quando você tem tanto dinheiro assim, acaba vivendo num planeta particular, só rodeado por outros bilionários. A vida fica tão diferente que é difícil até conversar com gente normal, tipo quem pega ônibus, compra pão na padaria e ri de meme no WhatsApp. A real é que esses bilionários ficam tão fora da realidade que, pasme, eles têm mais em comum com pessoas em situação de rua do que com o resto de nós. Isso porque tanto um quanto o outro vivem fora do que a maioria das pessoas chama de vida normal. Um por ter demais, outro por não ter nada. Loucura, né? Imagina uma pessoa tão rica, mas tão rica que nem paga imposto, vive no mundo da lua, toma uns remédios que nem o Google sabe explicar e nunca nem ouviu falar de umas tretas famosas que todo mundo já comentou. Pois é, esse é o nível. Aí você olha pra sua vida, acorda cedo, trabalha da semana inteira, mal sobra grana pro lanche e pensa, cara, como é que alguém fica bilionário assim do nada? A resposta, olha, nem é tão complicado quanto parece, mas também não é. Aquele caminho bonitinho de estudar, trabalhar e esperar a fada do dinheiro. É outro jogo, com outras regras. Olha, eu não sou nenhum guru de media training, tá? Mas como eu costumo lembrar o Putin, o Hamas e o Netanyahu, que, aliás, sempre travam quando chega a hora de falar de direitos humanos. A resposta certa para qualquer pergunta sobre direitos humanos é sim, claro, sem pensar muito. Depois, se quiser, você cruza os dedos fora do enquadramento e finge que foi pegadinha. Mas aí vem um bilionário tipo o Peter Thiel e faz o quê? Dá uma travada digna de Windows 98. Na hora de responder se a humanidade merece continuar existindo. Tipo, irmão, isso não era pra ser difícil. Esses caras são tão fora da realidade que chega a ser preocupante. Eles até entendem, na teoria, o que é ser uma pessoa comum. Tipo, saber que o povo pega ônibus ou compra pão na promoção, mas na prática. É como se estivessem tentando usar o Google Tradutor pra entender sentimentos humanos. Não rola conexão real, saca? Tipo assim, eu fico todo derretendo de calor quando vou dormir. Então mando o ar-condicionado congelar a casa toda. Já o Peter Thiel? O cara parece que prefere se jogar direto numa câmara fria, tipo um sarcófago ambulante, imagina a cena? O bilionário virou quase um personagem de filme de terror gelado. Mas olha, nem todo bilionário é esse nível de doido, que vive como se estivesse numa expansão do World of Warcraft e, pior ainda, nem todo mundo nomeia a empresa deles como se tivesse tirado o nome de uma pedra mágica do Sauron pra dominar mentes fracas, sabe? Tem uns que até parecem humanos normais, ou pelo menos tentam. Olha só, o Warren Buffett é um caso à parte. O cara prometeu doar toda a grana dele pra caridade, depois que bater as botas e, pra completar, ainda mora naquela casa humilde em Omaha que ele comprou em 1958, juntando o trocado que achava na rua. Pensa num tiozão raiz, mas aí a maioria dos bilionários não ajuda muito a melhorar a imagem deles, né? Parece que a vida deles gira em torno de mandar nos funcionários que ganham salário mínimo, enquanto ficam de olho no Zillow caçando mais uns 2.000 hectares de fazenda para comprar. E claro, tomar aquele conhaque caro e cochichar pro gato. Se a mesmo quanto essa vida é maravilhosa, tipo, ah, que delícia ser um deus do agronegócio. Imagina só o bilionário sentado numa torre de marfim, olhando pros plebeus, ralando pelo dinheirinho deles tipo um rei medieval, observando o povo na plantação. Mas na real, é assim que o MrBeast inventa as ideias pros vídeos dele, não como os bilionários que comandam empresas de verdade.
Agora, a pergunta que não quer calar, será que o mundo precisa mesmo desses bilionários todos? Essa é uma das discussões mais quentes do momento, porque a desigualdade de grana só aumenta década após década. E cá entre nós, muita gente acha que esses caras não estão pagando a parte justa do bolo. Tipo, amigo, cadê minha fatia nessa fortuna toda? Essa ideia de que bilionários nunca se separam é meio furada, né? Esses caras também vivem dando tchau, querido, o tempo todo. Agora, tem uma galera que acha que se o governo confiscasse toda a grana, que passa de 9,99 milhões, a vida do cidadão comum ia melhorar demais, tipo mágica mesmo. Só que o problema é que, mesmo se a gente juntasse todas as ações, imóveis e investimentos dos bilionários, vendesse tudo por um preço justo, e isso é tipo missão impossível. No fim das contas, nos Estados Unidos, daria mais ou menos $6 na mão do povão. Sério, mal dá pra comprar um cafezinho. Olha só, se a gente juntasse toda a grana dos bilionários, dava uns 22 trilhões, isso cobriria quase um ano inteiro de gastos do governo. Ou cada pessoa no país ganharia uma grana de cerca de $18 mil numa tacada só. Até que não é pouca coisa, né? Mas e se você é do time vamos comer os ricos, calma lá. A herança média no ZEUA é uns $46 mil, ou seja, se você realmente quiser fazer um banquete, só comendo um dos seus pais já sai no lucro? Como eles ainda não conseguiram comprar mais horas no dia, mas não duvide que estão tentando. Os bilionários viraram mestres em economizar tempo. Tá, tudo bem que voar de jatinho não tá exatamente no orçamento da galera do boleto vencido, mas dá pra roubar umas dicas desses ricaços, sim. Por exemplo, sempre que eu crio conta em algum site novo, não fico quebrando a cabeça inventando senha tipo Fulaninha no 23. Eu deixo o Chrome gerar uma daquelas senhas malucas, criptografadas e impossíveis de lembrar e pronto. Menos tempo pensando em senha, mais tempo vivendo, ou no meu caso, abrindo mais abas aleatórias. Peguei essa ideia com o Elon Musk. Inclusive o cara usa o mesmo método para escolher senhas e nomes para os filhos. Tipo, parabéns, nasceu. Seu nome é XE Password 123. Agora, quando você basicamente zera o jogo do capitalismo e chega no nível 99, vem a pergunta, tá, e agora? O que eu faço da vida? Relaxa, meu caro bilionário imaginário, ainda tem um monte de sidequests esperando por você. Enquanto nós, meros mortais, gastamos o tempo jogando videogame, fazendo um crochê maroto ou batendo uma bolinha no fim de semana, o bilionário tem hobbies bem mais exóticos, tipo ser zoado no Twitter 24 horas por dia, criticar o governo chinês uma vez e depois nunca mais mencionar, contratar atleta profissional só pra fingir que tem talento em algum esporte, sair do planeta pra ver se acha algum propósito entre os anéis de Saturno, pagar pra upar a conta no Path of Exile e depois fazer live, tentando convencer o mundo que sim, você é um gênio multidisciplinar e ninguém te entende. É tipo RPG no modo crise existencial com grana infinita. Tem gente que quando tá entediada faz um curso de cerâmica. Agora bilionário vai explorar o fundo do oceano pra descobrir segredos perdidos. E às vezes descobre o fim da vida em tempo recorde. Mas falando sério, quando você tem centenas de milhões, o que, no mundo dos ricaços, é tipo ser calouro no clube dos endinheirados. Você basicamente pode ter tudo. E eu não tô falando de luxo básico. Tipo um ar-condicionado que não faz barulho. Tô falando de cobertura com mais cômodo que decisão ruim, carro que custa o mesmo que um rim no mercado internacional, chefe particular que te julga silenciosamente por querer nuggets trufados, avião só seu porque fila de aeroporto é coisa de camponês, uma mansão absurda. E claro, outra mansão numa nação em crise onde tudo é meio triste. Mas o clima é ótimo, então tá valendo, né? É basicamente The Sims, só que com mais impostos evitados e menos piscina sem escada. E aí você fica naquela dúvida cruel. Será que esse tal de paridade de poder de compra quer dizer que os jardineiros estão sendo bem pagos segundo os padrões locais? Ou será que, sem querer, você virou dono de escravos com Wi-Fi? Pensando por esse lado, ser bilionário tem lá seus dilemas existenciais. Tipo, como é que você se exibe pra um cara que já tem 80 milhões na conta e um helicóptero com seu próprio DJ? Spoiler, não dá. Ou seja, mesmo com todo esse dinheiro, os moleques de 23 no Raya, que misteriosamente tem cara de 35, ainda não vão responder suas mensagens. Triste fim pra quem tem uma frota de iates, mas não consegue um match. Mas aí, meu amigo, você lembra qual é o verdadeiro divisor de águas entre os bilionários e os ultra mega hiper bilionários? Barco grande. Não é iatezinho de final de semana. Não é um monstro flutuante com heliponto, pista de dança e talvez até um zoológico particular. Agora, pra entender o nível da parada, pensa nisso.
Se você perguntar para uma mulher se ela prefere ficar sozinha no meio de uma floresta com um urso aleatório ou com um homem aleatório, ela vai escolher o urso, sem hesitar. Agora troca o cenário, pergunta. Se ela prefere ficar à deriva no meio do oceano com um tubarão ou com um sheik aleatório da Arábia Saudita. E adivinha? Ela vai olhar para o horizonte e dizer: tudo bem, Muhammad pode subir a bordo. Porque no fim, o medo do tubarão desaparece rapidinho. Quando o outro barco tem 7 andares e uma escultura de ouro do próprio dono fazendo dancinha de TikTok. E essas são só algumas das formas de facilmente conseguir entender bilionários. Compartilhe quais outras formas você conhece enquanto se prepara para se tornar um deles.